cinemática é o estudo dos movimentos e esse é um tema que ele é presente no Enem, nos vestibulares, os mais diversos possíveis e é certeza ele está presente na sua próxima prova. Nesse estudo, nós vamos analisar os tipos de movimentos e as características dele. Nessa feita, nós não vamos nos preocupar com as causas do movimento, apenas em descrevê-los. Vamos para a lousa? Então vem comigo! Uma das coisas que faz a gente perder tempo na hora da prova são os cálculos. Às vezes fáceis, mas às vezes muito trabalhosos. Então vamos conhecer que equações são fundamentais no estudo da cinemática. Para começar, vamos para o conceito básico, aquela fórmula essencial de velocidade como sendo uma distância dividida por um intervalo de tempo. Qualquer velocidade é sempre uma distância dividida por um tempo. Então, se você tem a distância entre dois pontos e o intervalo de tempo, fez essa divisão, você já encontra essa velocidade. Fique esperto quanto à unidade de medida. Quando a gente fala de deslocamento, nós temos o padrão internacional, o chamado sistema SI, onde a unidade de medida por comprimento é o metro. Mas, usualmente, tem o centímetro, tem o quilômetro e diversas outras. Do mesmo jeito para a unidade de tempo. No sistema internacional é o segundo, mas usualmente temos a hora, o minuto, o dia, a semana. Então, dentro do padrão internacional, se a distância está expressa em metros e o tempo em segundos, qual a unidade então da velocidade? Metros por segundo. Na dúvida, ajuste todos os seus valores para trabalhar com o sistema internacional de unidades. Além desse conceito básico da rapidez ou da velocidade de uma partícula qualquer, é preciso também dar atenção aos tipos de movimento. Eu destaco aqui 3 para você. O primeiro chama-se movimento retilíneo e uniforme. Movimento dá a ideia de que ele está mudando de posição ao longo do tempo. Retilíneo, que ele mantém uma trajetória como uma reta. E uniforme, pois ele não muda a sua velocidade. E essa característica nos leva à ideia de que, se não muda de velocidade, ele percorre intervalos de distâncias, espaços iguais, em intervalos de tempo iguais. Uma única equação se precisa decorar quando nós estamos estudando esse tipo de movimento. Famosa por ser chamada de sorvete, a posição final é igual à posição inicial mais VT, onde V é velocidade e T é o tempo. Se você está lendo um problema e percebeu que não há mudanças na velocidade e precisa fazer algum cálculo, sem dúvida será com essa equação. O segundo movimento que nós destacamos aqui é o movimento retilíneo uniformemente variado. Agora o nosso movimento é retilíneo, porém ele varia a sua velocidade, mas não varia de qualquer forma. A sua velocidade está variando de uma forma padrão. Por exemplo, se a velocidade está aumentando em 10 km por hora a cada segundo, sempre esse mesmo 10 km por hora, então entra essa letra U, de uniformemente variado. Varia, mas seguindo padrões. E se assim for, se estamos falando de um movimento uniformemente variado, nós temos apenas 3 opções de equação. Só essas 3 e você mata qualquer questão que envolve movimentos variados. A função horária que expressa a velocidade em função do tempo, a função horária da posição final, inicial, velocidade inicial, tempo, metade da aceleração e tempo ao quadrado. E a mais famosa delas, a equação de Torricelli. Nessa equação, nós não temos a variável tempo, então nós temos a possibilidade de fazer cálculos de velocidades, aceleração ou deslocamento, distância percorrida, sem necessariamente termos o tempo, portanto que tenhamos as demais variáveis. Terceiro tipo de movimento que nós vamos abordar aqui agora é o movimento circular. Aqui em cima você vê movimento de queda livre, mas veja, na queda livre o movimento é variado. Então todas as demais equações do movimento variado se aplicam perfeitamente à queda livre. Aqui eu destaquei um h de altura. Lembre-se, a altura é a distância percorrida. Esse h tem o mesmo significado dessa letra S, distância percorrida. Vamos ao movimento circular uniforme. Nesse movimento,
nós temos como principal característica a presença de uma aceleração chamada de aceleração centrípeta. Essa aceleração ela é característica da variação da velocidade, não do módulo, mas das características vetoriais, como a direção e o sentido. Como a aceleração é uma grandeza vetorial, ela sempre aponta para o centro da trajetória. E o módulo desse vetor aceleração centrípeta é dado por v² sobre r, onde a letra v é a velocidade escalar, a velocidade linear em metros por segundo, e esse r é o raio da trajetória circular. Não esqueça também de que a velocidade escalar ou linear de um movimento circular é dado por 2πr vezes a frequência do movimento. Minha dica: pesquise um pouco sobre frequência e período e velocidades angulares para os movimentos circulares uniformes. Essa é a minha dica para você se dar super bem nessa próxima prova.